de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Como identificar a mediunidade em uma pessoa, Delane? Todos nós, Ivan, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, todos nós temos um campo sensorial. Todos nós temos sensibilidade. Uns com um grau mais avançado, mais apurado, outros com um grau menos avançado. Quando nós falamos que todos nós somos médios, tem pessoas que fica mais fácil percebermos, temos essa percepção apurada das características de que aquela pessoa é médium. Tem outras que são pessoas do qual não apresentam assim uma característica acentuada, fica mais difícil detectarmos. Porém, vale lembrar que quando nós falamos que todos somos médios, vale lembrar que percebemos principalmente quando a pessoa, por sua vez, ela tem um tipo de mediunidade em que nós, às vezes, deixamos passar despercebido, que se chama intuição. Todos nós temos intuição. Intuição para irmos fazer um ato benéfico, como também podemos ter intuição para fazermos um ato maléfico. Porém, detectamos essa mediunidade em todas as pessoas, mas quando fazemos referência em grau avançado, é aquela pessoa em que percebemos que ela é uma pessoa que vai além dos seus limites. Por exemplo, no caminho do bem, é aquela pessoa que ela não ajuda uma pessoa, ela ajuda duas, três. É aquela pessoa que ela é carinhosa, mas ela ultrapassa aquele carinho abrangindo mais pessoas, porque a mediunidade não está só no fenômeno em si da comunicação com os espíritos conosco, está também nas nossas ações. A mediunidade também ela é discreta. A mediunidade está presente na caridade, no ato de darmos um prato de sopa a um irmão. A mediunidade está presente no nosso ato de perdoarmos uma pessoa. Ela está conosco 24 horas. A mediunidade não tira férias. A mediunidade, dizia Chico, também é uma questão orgânica. E aí percebemos aquela pessoa em que nós dizemos assim, nossa, fulano mudou, graças a Deus, mudou da água para o vinho, é uma pessoa mais paciente, é uma pessoa mais tolerante, depois que começou a frequentar a igreja, ou depois que começou a frequentar a casa espírita, é uma pessoa mais fraternal, é uma pessoa mais humana, aí nós percebemos a mediunidade naquela pessoa. A mesma coisa vale dizer quando dizemos assim, nossa, fulano anda tão nervoso, tão estressado, ele não era assim, ele começou a andar com as amizades, começou a ficar agressivo dentro de casa, começou a ficar agressivo dentro do lar, a usar uns termos chulos, uns palavrões, quer dizer, também é mediunidade, a pessoa fugindo da sua característica, agindo para o mal. Então, são percepções, às vezes, muito visível no comportamento das pessoas, ou às vezes é uma mediunidade extremamente discreta que não fica tão assim visível no comportamento das pessoas. É preciso observarmos mais aquela pessoa para termos um diagnóstico que ela também está no processo de mediunidade, sob influência de espíritos benéficos ou sob influência de espíritos maléficos. Então vamos seguindo nessa mesma linha de mediunidade. Delane, a gente sempre encontra pessoas que têm receio, né, da mediunidade, às vezes querem, ou dizem ou pensam
que queriam desistir, que não queria ter essa mediunidade. Por que esse medo em algumas pessoas? Querido Ivan, queridos amigos internautas, queridas irmãs, podemos dizer que o receio, que o medo que as pessoas carregam, que trazem em si, em 3 aspectos. É natural que algumas pessoas tenham esse receio, tenham este medo, porque nem todas as pessoas querem entrar em contato com o mundo espiritual, digamos assim, de forma lúcida, né? Então vejamos que muitas pessoas têm medo de causar algum tipo de sofrimento maior, de causar algum trauma, de ficar perturbada. A pessoa às vezes chega na casa espírita, às vezes vai participar do reunião mediúnica, ela tem receio de piorar o seu estado, ela encontra-se em estado perturbado, ela tem receio de ficar mais perturbada ainda. E lembrando, claro, que nem, não podemos colocar uma pessoa que está em estado de perturbação para desenvolver a mediunidade. É preciso tratarmos as causas para depois tratarmos a questão da mediunidade. Claro que uma coisa está ligada à outra. Mas, entretanto, tem pessoas que têm receio por falta de conhecimento, por falta de estudo. Depois que ela começa a adquirir conhecimento, começa a estudar as obras de Kardec, as obras da André Luiz, ela começa a perceber que as coisas não são bem assim. Esse pavor que ela tinha, a pessoa com o tempo vai perdendo medo, vai perdendo aquele receio, aquele bloqueio que ela tem dentro dela, depois que ela começa a estudar. Então, no começo, é natural que algumas pessoas tenham esse receio. Agora, uma outra questão também que podemos apontar são aquelas pessoas que já trazem no seu espírito aquela dificuldade, aquela tendência de vidas passadas e criam aquele bloqueio. Esse bloqueio se manifesta em forma de medo, de receio, de não querer lidar com a realidade espiritual. E o terceiro ponto, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, é lamentável falar, mas é a verdade. Tem pessoas, não estamos aqui para julgarmos ninguém, mas tem pessoas que não querem assumir o compromisso porque não querem ter compromisso. Preferem a porta larga do que a porta estreita. Isso não quer dizer que o Espiritismo proíbe alguma coisa, mas a partir do momento em que a pessoa, dentro da casa espírita, ela vai se identificando-se com ela mesma. E aí, quando ela menos percebe, ela se vê numa corrente mediúnica, numa reunião mediúnica, ela não volta mais. Porque a sua própria consciência acusa. Ela não acha digna de estar ali. Ou, muitas vezes, essa mesma pessoa não quer assumir responsabilidade. Ela prefere ficar vivendo, com todo respeito a esses nossos irmãos, a Deus dará, sem compromisso, sem ajudar o outro, quer viver na vida boêmia, quer viver tranquilo, sem preocupação, ou seja, são pessoas egoístas. Então, quando ela se vê naquela situação, ela prefere abandonar do que assumir um compromisso lá na frente. Ela prefere o futebol na televisão, ela prefere o filme, ela prefere a cervejinha dela. E não quer dizer que isso que ela prefere seja errado. Afinal de contas, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, senão nós seríamos uma máquina, conforme questão de número 843. E a questão é a disciplina, é sabermos lidarmos com essa organização, organizarmos a nossa vida, a sabermos de tal ponto de termos discernimento. Olha, isso para mim é bom, isso para mim já não é bom. Não é o Espiritismo que vai apontar se isso é bom para mim ou não. Não é o nosso irmão Ivan que vai apontar se isso é bom ou não. Não é o irmão Delane que vai apontar se isso é bom ou não. É a nossa consciência. E muitas pessoas deparam-se com a própria consciência na casa espírita e preferem se retirar. Porque preferem viver na porta larga,
Prefere viver na facilidade, sem compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Porque o Espiritismo nos chama a responsabilidade. Agora, se nós vamos modificarmos ou não, aí é de cada um. Emmanuel não obrigou Chico para trabalhar com ele. Em momento nenhum, Emmanuel fez uma pressão emocional, uma chantagem emocional para que Chico pudesse abraçar o trabalho da mediunidade. Em momento nenhum. Contudo, seu livre-arbítrio que quis que ele continuasse. Então, esse medo que as pessoas têm, às vezes, é de não querer assumir responsabilidade. Ou em síntese, entre aspas, a pessoa diz assim, eu prefiro fazer vista grossa. Faz de conta que isso não existe. Que as pessoas não querem enxergar a realidade. E a realidade que mais pesa é termos consciência que o maior defeito está dentro de nós. Que nós temos que mudar a nós. E o fator da mediunidade, com o passar do tempo, a nossa consciência enxerga essas questões. E é complicado. Muitas pessoas abandonam a casa espírita porque deparam-se com a própria consciência. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,